Santos registrou a primeira morte confirmada de coronavírus. Já são 77 confirmados, entre eles 3 mortes, nos 9 municípios da Baixada Santista e 1.013 suspeitos da doença. Quem tem mais detalhes é a repórter Patrícia Nunes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Jamile. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. Bom, infelizmente é uma notícia triste, né? Em Santos, este óbito confirmado é de um homem de 79 anos que estava internado em um hospital privado da cidade. Ele apresentou os sintomas no dia 24, internou no dia 25 e tinha diabetes e hipertensão. Bom, outras informações são as seguintes, de que são aqui você passou, não se sabe se ele contraiu, na verdade, no exterior ou aqui mesmo no Brasil. Já são aí contabilizados 341 suspeitos somente em Santos, 80 internados e 12 em UTIs e 12 óbitos estão sendo investigados. Agora vamos aos números das outras cidades daqui do município, a começar por Guarujá, que são 2 casos confirmados e 218 suspeitos. Praia Grande, são 5 casos confirmados e 193 suspeitos. São Vicente, 3 confirmados e também 91 suspeitos. Peruíbe, número alto de suspeitos, 51. Bertioga, 38 suspeitos. Cubatão, 35 suspeitos. Itanhaém, 1 caso confirmado e 17 suspeitos. E Mongaguá, 9 suspeitos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Patrícia. E a definição sobre prorrogar ou não a quarentena em São Paulo vai ser tomada no próximo dia 6. No estado, são 164 óbitos e 2.981 casos confirmados da Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador João Dória na já tradicional entrevista coletiva diária sobre Covid-19. O prazo estipulado anteriormente para o fim da quarentena era 7 de abril. Na véspera, no dia 6, nós teremos essa informação. Ao longo desses dias, o Centro de Contingência do Covid trabalha com os dados, com as informações que são recolhidas em todo o estado de São Paulo, compartilha posições e decisões com o Ministério da Saúde e nós, como fazemos desde o início, avaliamos dia a dia. Então, em relação à continuidade ou não da quarentena, apenas no dia 6 é que nós daremos essa informação. Dória garantiu que não há desabastecimento em São Paulo. Todos os mercados estão funcionando regularmente, o CEAGESP funciona regularmente, evidente que o movimento é menor, a demanda decresceu, mas nenhuma perspectiva de desabastecimento. No final, cobrou do governo federal a liberação de crédito aos microempreendedores. Um segmento da população brasileira que está sofrendo bastante, já que o microempreendedor, ele normalmente 1 ou 2 pessoas e da mesma família, se ele não tiver acesso a um volume maior de microcrédito, ele estará numa situação equivalente aos desvalidos, aos desempregados e aquelas pessoas que precisam de recursos para sobreviver. Já são 240 mortes por Covid-19 confirmadas no Brasil, 6.836 casos oficiais. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde anunciou a distribuição de mais testes rápidos. Começou a distribuição em todo o território nacional de 500 mil testes rápidos para a detecção de coronavírus. Entretanto, o ministro Mandetta ressaltou a possível falta de precisão desse tipo de exame. Quando eles dão o positivo, eles resolvem o nosso problema, mas eles têm um índice de sensibilidade que dá falso negativo. Então, às vezes, o resultado negativo no teste rápido, ele não é sentença de que é negativo. Já no outro, que é a PCR-RT, ele tem uma sensibilidade muito mais alta. Estudantes de cursos de saúde vão ter a opção de participar no combate da pandemia. Os alunos do 1º ao 4º ano do curso de medicina, os alunos do curso de farmácia, física e enfermagem, que não estejam cursando o último ano, também poderão participar. Eles receberão um certificado de participação, 10% de pontuação no ingresso em programas de residência. Para quê? Esses alunos têm que vivenciar esse momento. É um momento ímpar da vida.
eles não vão estar em contato, nenhum desses alunos poderão participar sem estar supervisionado por profissional de saúde habilitado, como é o acadêmico bolsista. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que 5.800 brasileiros ainda se encontram fora do país, querendo voltar. 10 mil já foram repatriados. Voos fretados estão sendo usados para a operação. O governo brasileiro, através do Itamaraty, no caso, pagando os voos para trazer brasileiros em situações onde já não é mais disponível nenhum tipo de voo comercial. Anteontem foi feito o primeiro desses voos charter, vindo do Equador, trazendo cerca de 150 brasileiros, inclusive os atletas da equipe paralímpica de natação que estavam lá. Hoje há um novo voo vindo de Lima, com mais 160 brasileiros, e estamos tratando de novos voos dessa natureza. Começaram as obras de recuperação da Ponte dos Barreiros, a principal ligação entre as áreas insular e continental de São Vicente. Ela está fechada desde o dia 30 de novembro do ano passado. A expectativa é que possa ser reaberta, ainda que parcialmente, em 90 dias. As máquinas não param. Aqui vai funcionar a central de operações da reforma da Ponte dos Barreiros. A primeira fase é emergencial e os trabalhos vão se concentrar em 52 estacas. Demorou bastante para que a gente pudesse ver realmente as obras começando. A Ponte dos Barreiros está interditada desde o final de novembro do ano passado. A estrutura é o principal acesso à área continental de São Vicente, onde vivem 150 mil pessoas que tiveram suas vidas transformadas desde a interdição. E até hoje tem que enfrentar vários transtornos, porque a ponte continua fechada. A prefeitura colocou à disposição as chamadas carrosselas e também carros elétricos para transporte de idosos, pessoas com deficiência e grávidas. Mas para a maioria, ou é bicicleta ou caminhada de 600 metros. Para a gente todos os dias é complicado, mas é a única opção que a gente tem. E agora ainda mais com a paralisação, né? Alguns ônibus a Praia Grande não estão dando a volta, é a única opção que a gente tem. Já acostumou? Não acostumei não, porque a gente não acostuma com o que não presta, porque isso aqui não é bom não, viu? É ruim, né? É muito ruim, principalmente para gente de idade, né? E não é só. A cabeceira da ponte se transformou em terminal. De madrugada já tem fila nos pontos. E os ônibus lotados. O mesmo acontece no VLT. Olha como fica a estação Barreiros. Com o início dos trabalhos de recuperação da ponte, a esperança de mudança dessa situação se renova. Mas é preciso lembrar que as obras devem durar 90 dias. Segundo o prefeito Pedro Gouveia, o investimento inicial é de quase 6 milhões de reais, dinheiro do governo federal. A intenção é pedir a liberação parcial da ponte após as obras. Assim que nós concluirmos essa primeira fase, peticionaremos ao juiz pedindo a reabertura da ponte imediatamente, para que a gente volte à normalidade com o dia a dia das pessoas que têm que utilizar a ponte para poder trabalhar, para poder estudar, para poder no seu dia a dia passar por ela. Então, quero aqui garantir a vocês o nosso compromisso de acompanhar diariamente essa obra para que a gente possa, de forma mais rápida possível, finalizá-la. E a nossa produção entrou em contato com a BR Mobilidade para questionar sobre os ônibus e o VLT lotados, causando aglomerações, o que contraria as novas regras para evitar a disseminação do coronavírus. Até o fechamento dessa edição, não tivemos retorno. E as temperaturas vão subir na região. Confira como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. No Guarujá, fará sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 33 graus e a mínima de 25. O dia amanhece ensolarado em Cubatão, mas pode chover no final da tarde. Os termômetros podem atingir 38 graus e a mínima será de 24. Em São Vicente, as temperaturas giram entre 24 e 35 graus, sem previsão de chuva. Muito calor e sol em Praia Grande nesta quinta-feira.
máxima de 35 graus e mínima de 24. Assim como as outras cidades, Mongaguá terá um dia ensolarado e quente. As temperaturas vão variar entre 25 e 38 graus. Praia Grande montou postos de acolhimento para serviços voltados ao coronavírus. E nós vamos até um deles conversar com a repórter Patrícia Nunes, que está com o secretário adjunto de saúde do município, Luiz Carlos Morono. É isso, Patrícia. Boa noite novamente. É isso mesmo, Jamile. Bom, aqui no município foram montados 3 postos de acolhimento para atendimentos emergenciais e de urgência. E olha, nós estamos em uma unidade que é chamada de Hospital para Síndromes Gripais, que fica aqui no Quietude, em Praia Grande. Ao meu lado está o secretário adjunto de saúde do município, Luiz Carlos Morono. Como vai? Boa noite. Boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar essas unidades. Quem poderá ser atendido aqui? A finalidade foi criar um fluxo diferenciado para o atendimento de pacientes que tivessem eventuais sintomas de síndromes gripais ou respiratórias. Assim, nós evitamos a contaminação cruzada, para que não tivéssemos no mesmo ambiente pacientes com outras patologias junto com pacientes com problemas respiratórios. Essa estrutura que foi montada, nós temos atendimento a adulto, infantil, com os consultórios, medicação, soro, observação, medicação, toda a parte necessária para o atendimento dessas pessoas que tiverem sintomas respiratórios. Qual é essa importância de triagem num momento tão crucial como este de pandemia? O mais importante é a gente evitar que ocorra aglomeração de pessoas que tenham problemas respiratórios junto com outras pessoas que não tenham esse tipo de... não tenham vindo buscar atendimento aqui por conta dessas patologias. E sim, por outros motivos. Por exemplo, a pessoa teve um acidente e veio para um ambiente de urgência e emergência e nesse ambiente ela está junto com outras pessoas com síndromes respiratórias que eventualmente possa haver a contaminação. Dessa forma, nós permitimos que haja uma separação nesse momento de pandemia. E o que a gente pode falar para o munícipe para tentar tranquilizá-lo nesse momento aí caótico? Todas as medidas necessárias para que a gente possa fazer o enfrentamento dessa epidemia estão sendo feitas, tomadas pelo município, e nós pedimos primeiro que haja o cuidado de se manter isolado, que se mantenha as condições de higienização pessoal, que isso é muito importante, e que quando tiver alguma necessidade de saúde, busque o atendimento na sua USAFA, na sua unidade de atendimento básico, e somente venham os casos que sejam mais graves ou que tenham um desconforto respiratório. Aí sim, vir buscar atendimento num pronto-socorro ou unidade de emergência. Muito obrigada. Entrevistei agora Luiz Carlos Morono, ele que é secretário adjunto de saúde aqui do município de Praia Grande. Voltamos ao estúdio. Da Patrícia, secretário, sem dúvida é um equipamento importante nesse momento que estamos no outono e com a chegada do inverno, principalmente, as doenças respiratórias aumentam. Por isso, muito importante uma triagem como essa nesse momento de pandemia. E o médico patologista e pesquisador Flávio Ferraz participou do programa Bom Dia Cidades e falou a respeito das principais medidas para evitar a propagação do coronavírus. Também diretor do Instituto de Análises Clínicas de Santos e médico assistente do Hospital das Clínicas de São Paulo, Flávio explicou a diferença entre o PCR e o teste rápido para a detecção da Covid-19. O PCR é o teste mais indicado, ele é o mais sensível e o mais específico. Ele detecta a presença do vírus desde o primeiro dia de sintomas até aproximadamente o 12º dia de sintomas. Os testes rápidos que estão para chegar no mercado, nós não temos ainda disponíveis nesse momento, hoje, mas devem chegar brevemente, eles detectam anticorpos contra o vírus. Os anticorpos surgem algum tempo depois do vírus estar presente no organismo do indivíduo. Se acredita que os anticorpos inicialmente vão ser detectáveis a partir do 7º dia após os sintomas. O profissional comentou o uso da hidroxicloroquina, medicamento liberado pelo governo federal para ser usado em pessoas em estado grave infectadas pelo novo coronavírus. A cloroquina ela é usada em autoimunidade porque ela abole, ela segura a resposta imune. E como o vírus deflagra uma tempestade imune contra o pulmão, então essa medicação consegue segurar essa resposta imune.
O risco são vários, né? Então, primeiro, a medicação ela é restrita, ela deve ser usada para pacientes que têm autoimunidade, e se todo mundo comprar, esses pacientes vão sofrer. Agora, além disso, quer dizer, uma pessoa tomar inadvertidamente ou no momento errado, ela vai então limitar a resposta imune dela, que também é parte da defesa dela contra o vírus. E além de lavar as mãos e utilizar o álcool gel, o médico ressaltou a importância da utilização das máscaras. Foi demonstrado aí recentemente, há poucos dias, em alguns estudos populacionais, em que nos países onde a população usa máscara de maneira preventiva, então todo mundo usando máscara, o número de vírus circulando cai sensivelmente e a epidemia é controlada. Então a mensagem principal, acho que para o nosso país, nós vamos ter que mudar o nosso hábito, a nossa cultura, e todos vamos ter que sair de máscara na rua. E essa máscara, se não houver máscara cirúrgica, nós vamos ter que fazer em casa, fazer máscaras de pano. Cada um pode fazer a sua com o coração, com a bolinha, como quiser. E o álcool em gel e máscaras cirúrgicas são produtos que sumiram do mercado desde os anúncios dos primeiros casos da Covid-19 no Brasil. Em Santos, a Beneficência Portuguesa iniciou uma produção inovadora para suprir a falta desses insumos hospitalares. Uma área isolada da Beneficência Portuguesa foi destinada à produção. Enquanto Anderson corta o TNT, um tecido impermeável, as costureiras fazem aventais e máscaras cirúrgicas. A máquina é uma velha conhecida de Dona Neuza, de 83 anos. Mas esta tarefa é novidade para a aposentada. É mais um aprendizado. E o que significa ajudar o próximo? É muito bom, né? É muito bom. Melhor do que ser ajudada, né? A equipe tem 6 pessoas, entre funcionários e voluntários. A produção começou com aventais. Em média, 200 ficam prontos por dia. A gente já está tendo um grupo de voluntariados que estão vindo querendo nos ajudar e eles estão aprendendo as técnicas com o pessoal mais antigo e nós vamos aumentar a produção. Essa máscara que eu estou usando foi confeccionada aqui por essa equipe. A ideia é fazer mais de 100 por dia. Detalhe, toda a produção é destinada para atender a demanda do próprio hospital. Portanto, nada vai ser vendido. Assim que ficam prontas, elas são embaladas, lacradas e distribuídas nas alas. A produção no próprio hospital foi motivada pela falta de insumos com a pandemia do coronavírus e o aumento da demanda. Todas as alas, centro cirúrgico, CTIs, todas as alas servem esses equipamentos. E ainda não atende a demanda, nós precisamos aumentar mais. É que a gente passou a conseguir alguma coisa com os nossos fornecedores, que nos atendem há anos, então nós produzimos o que acaba faltando aqui na Beneficência Portuguesa. Mas a ideia é a gente fazer todo esse material aqui pela Beneficência. Acredito que nos próximos 10 dias nós temos a produção total para o nosso consumo. Outros 2 tripulantes do navio Costa Fascinosa, que está atracado no terminal de passageiros de Santos em quarentena, desembarcaram com suspeita do novo coronavírus. 755 tripulantes estão a bordo e quem tem mais informações sobre a situação é a Patrícia Nunes, que está por lá também. Patrícia. Jamile, olha só, todos os casos, esses 2 desembarques já foram comunicados para as autoridades competentes do município, do estado e também para a autoridade portuária. Com isso, já são 9 o número de tripulantes que desembarcaram para atendimentos de saúde. E olha só, dos 7 que desembarcaram na semana passada e foram encaminhados para serviços de saúde, todos testaram positivo para o Covid-19. E o número de suspeitos a bordo aí de passageiros que apresentaram alguns sintomas já são de 31 até o momento. E um novo teste deve ser, uma nova inspeção deve ser realizada pela Anvisa nos próximos dias, mas para isso é preciso que o navio apresente um plano estratégico a ser seguido. Isso porque os testes rápidos já estão a bordo e são aqueles testes que demoram, em média, 15 minutos para ficarem prontos, porque são feitos através da coleta de sangue. E também a embarcação que está em quarentena desde o dia 19 de março não pode deixar o navio.
E olha, o atendimento de urgência em serviço hospitalar é o único caso em que algum tripulante possa sair do Costa Fascinosa. Jamile. Obrigada, Patrícia. Um grupo de empresários da região recorre à plataforma digital para dar sequência à rotina de suas empresas por meio de reuniões online. O objetivo é superar a crise durante o isolamento social. Gláucia é empresária e hipnoterapeuta. Uma vez por semana, ela se conecta com um grupo de empresários que fazem parte do BNI na plataforma digital criada pela maior organização de networking profissional do mundo, que existe há 35 anos e está presente em 80 países. Só na região são 280 membros. E a empresária conta como esta ferramenta via internet tem ajudado. O BNI, ele é uma filosofia de vida, né? Que é essa colaboração entre empresários para gerar negócios e um ajudar aos outros, porque às vezes nós ajudamos os outros até a ter insights nos negócios um do outro. Você vai visitar a empresa de um outro membro e você às vezes ele te fala da empresa dele e você acaba dando uma dica, uma ideia. Eu aproveitei a ocasião para conversar com empresários de diversos segmentos e eles contaram como têm enfrentado esse momento difícil imposto pelo isolamento social. A minha empresa trabalha na parte de automação industrial e nós fabricamos também equipamentos e componentes para o setor de óleo e gás. A gente está um pouquinho contra a maré, a empresa está trabalhando, obviamente, em turnos. 80% da empresa está em home office, só que a empresa não parou. Eu trabalho com exportação e importação. Então, os portos e aeroportos estão funcionando quase que normalmente. A diferença são as opções de voos que estão bem restritas por conta dos cancelamentos de voos internacionais. Mas no marítimo, que nós fizemos pedidos há uns 40 dias atrás, está chegando. As videoconferências são realizadas na plataforma do aplicativo Zoom, uma solução temporária e necessária. A gente está percebendo que assim, a união está sendo muito grande, todos os grupos, principalmente as pessoas que já têm mais familiaridade, estão ajudando os outros, né? E assim, está fluindo de uma forma muito, assim, que eu sinceramente não esperava que fosse fluir tão bem assim, sabe? Nos últimos 12 meses foram 29 milhões de reais de negócios trocados na rede só na região. E o diretor do BNI na Baixada Santista, em Salvador, diz que o BNI Online foi inovação para uma ajuda mútua em tempos de crise, deixando de lado a competição e reforçando a colaboração entre os empresários. É algo tão forte para a gente, né, tão profundo, que o fato de não estarmos presentes, estarmos frente a frente um com o outro, nós nos identificamos com essa filosofia a nível global. Para a hipnoterapeuta que continua atendendo os pacientes na clínica, mesmo em meio ao caos, existe um lado positivo. Eu acho que sempre é bom nós também pensarmos que nesses momentos nós podemos aprender, inovar, às vezes rever vários conceitos nossos. Então, assim, tudo na vida é um aprendizado e tudo tem um lado bom. Praias sem limpeza e muito mais limpas. É isso mesmo. Um cenário que só tem sido possível porque o acesso à faixa de areia está proibido devido às restrições que visam evitar a disseminação do novo coronavírus. Em Santos, uma pesquisa inédita vai avaliar a presença de lixo na areia durante a proibição de acesso em relação a dias de movimentação normal. O levantamento vai ser concluído quando o acesso às praias for liberado. Uma área de 40 metros de largura por 130 metros de comprimento foi delimitada neste trecho da praia perto do Canal 3. O local que está deserto é um dos mais movimentados na orla. A pesquisa da Secretaria de Meio Ambiente do município foi realizada nas faixas de areia seca e molhada na primeira semana de praias sem banhistas. A restrição é uma das medidas adotadas pelo município para combater o coronavírus. Mesmo havendo varrição diária e com a presença dos banhistas e estrutura de descarte, a praia em alguns momentos ainda permanece suja, né? Agora, nós não estamos realizando a limpeza diária sem os banhistas e a praia está limpa. Então é realmente uma oportunidade que veio com a restrição de uso.
O secretário de Meio Ambiente explica que a pesquisa sobre o lixo na areia vai ser concluída quando a praia for liberada aos banhistas. Segundo Marcos Libório, vão ser necessárias ações educativas para deixar o principal cartão postal da cidade livre da poluição. Falta muita conscientização, né? O descarte muitas vezes irregular nas palafitas, o movimento das marés acaba trazendo esse resíduo para a praia, né? E a conscientização do frequentador da praia, quando houver o retorno, que a gente possa permanecer assim, que ele possa ter entendimento de quão danoso é um hábito incorreto, que é mesmo com a lixeira próximo, mesmo com a estrutura de descarte, ele joga na areia. Então a gente precisa ter essa participação da população e esse entendimento. Ainda falando das praias, apesar de todas as orientações sobre a importância do isolamento social, nossa equipe flagrou hoje o momento em que guardas municipais de Santos tiveram que tirar 2 homens que estavam correndo na faixa de areia e desrespeitando as determinações para evitar a disseminação do coronavírus. Nas imagens é possível ver o momento em que o guarda, em um quadriciclo, se aproxima e orienta os homens que praticam exercício na beira d'água. Eles prontamente atendem a determinação e deixam o local. E o Caderno Regional de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão pelo telefone 13 982 228 19. Continue com a nossa programação, mande sua sugestão e acesse o Santa Portal para se manter bem informado. Um excelente fim de noite para você. Até amanhã. Tchau.